Agora vamos falar um pouquinho do nosso osciloscópio, tá? A prática mesmo do osciloscópio vai ser feita, né, no laboratório com um osciloscópio bem parecido com esse aqui. Então, é um instrumento utilizado para fazer medições de sinais elétricos. Quando o sinal é alternado, ou seja, quando o sinal tem várias formas de onda, não só alternado, né? A gente precisa visualizar esse sinal. Se o sinal for contínuo, é uma reta, né? Teria uma reta que aí não é necessário a gente ter osciloscópio. Agora, se o sinal que a gente quer medir tem formas de ondas que podem ser alternadas ou até contínuas, aí a gente tem que visualizar esse sinal. E visualizando o sinal, a gente tem alguns parâmetros aqui desses sinais aqui, que nem ó, tensão, período, defasagem e relação entre frequências, né? Daqui a pouco eu vou abrir esse simulador aqui. Esse simulador ele é via web, tá? Mudando um pouquinho a tela lá do nosso osciloscópio, mas só para trazer conceitos aí didáticos para vocês entenderem, nós temos uma janela, né, onde é formado a forma, onde nós temos a forma de onda, né, que o feixe de luz vai criar, no caso de um osciloscópio mais antigo, né, que usava um tubo de raios catódicos. Claro que os osciloscópios digitais, eles têm telas de LCD, né, não tem aquele feixe de luz, né, que gera o pontinho na tela e a tela mexendo rápido, e o ponto, né, andando rapidamente na tela, a gente forma a imagem, né, da forma de onda. Mas o principal é a gente entender que o osciloscópio ele tem, ó, essa tela que ela é dividida em 4 partes, ó, tela quadriculada, né? Então a tela é toda quadriculada. Temos o circuito vertical, que é esse aqui do meio, ó. São dois porque esse aqui temos 2 canais, né? No laboratório também nós temos 2 canais. Então o circuito vertical está aqui, o próprio nome está dizendo, ele vai cuidar da parte vertical aqui do meu sinal, que é a tensão do meu sinal. O circuito horizontal, que é esse aqui, né? Então, esse circuito, esses botões aqui, né, vão cuidar da parte horizontal, que é o tempo, né, desse meu sinal, é o tempo, com esse tempo eu acho frequência, e temos a parte de sincronismo do meu sinal, né? Então, vamos falar já já desse sincronismo aí também. Analisando aí a tela, olha só, geralmente ela é dividida em 8 divisões verticais, 10 divisões horizontais. Temos subdivisões para ter precisões melhores, né, nas leituras. No caso aqui, ó, cada subdivisão vale 1 quadrado dividido em 10 partes. Cada subdivisão vale 0,2 de cada quadrado. Então, se a gente pegar aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, né? Então, nós temos as subdivisões. Os osciloscópios têm ajustes também de intensidade, foco é o antigo, até aquele que usa tubos de raios catódicos, que nós até temos lá, mas a gente não usa, né? A gente usa o de LCD. Então, esse comando de foco não vai ter nos digitais. Intensidade tem, dá para a gente controlar brilho aí. O circuito vertical, olha só, são 2 canais, mas os botões são iguais, né? O que que a gente tem aqui? O posicionamento do traço vertical, quanto vale cada divisão, ó, volts por divisão. Então, aqui está no 0,1 volt por divisão. Já já vamos fazer uns testes. O sinal que gera, o botão que indica que sinal que eu estou medindo, se ele é AC ou DC, chamado de botão de acoplamento. O GND para cortar a entrada dos sinais, se a gente conseguir ter uma reta de leitura e colocar uma referência no quadriculado. Né? Temos uma chavinha aqui no meio, no caso do digital, a gente tem funções também parecidas com essa, onde eu escolho se eu quero ver o canal 1, se eu quero ver o canal 2, se eu quero ver os 2 canais, ou se eu quero somar os 2 canais, né?
Todos esses botões têm a mesma função aqui para o canal 2. Horizontal, ele vai cuidar do tempo, né, daquele meu sinal. Então, aqui no caso, está no 0,2, ó, milissegundos. Né? Esse tracinho aqui, ó, está apontando para o 0,2 milissegundos. Ou seja, cada divisão da horizontal vale 0,2 milissegundos. Posicionamento também. A gente pode mudar esse posicionamento, né? Pode aplicar amplificação, mas a princípio não é interessante a gente pôr essa amplificação para não confundir, né? E temos o circuito de sincronismo, ó, responsável por manter a imagem do sinal estável. Ou seja, se a imagem do sinal do osciloscópio de vocês não ficar estável na tela, se ela ficar andando, trepidando, significa que o circuito está sem sincronismo, tá? Aí é o trigger que vai fazer isso. Aí nós temos um controle aqui, ó, de nível de disparo, que esse disparo que gera o sincronismo. Temos aqui tipos de fonte. Geralmente a gente usa a fonte de um dos canais, que nem canal 1, eu vou ter um sinal alternado lá. Então a gente usa esse canal como sincronismo, né? Às vezes vocês desligam o canal 1 e deixam ligado o canal 2, só que o sincronismo da fonte está para o canal 1. Aí ele vai ficar sem sincronismo, o sinal não vai ficar estabilizado na tela lá do osciloscópio. Aqui temos as subdivisões. É importante entender, né, a leitura dessas réguas aqui, né, como se fosse uma régua. Então, eu tenho aqui, ó, escalas. Quando eu tenho uma escala que tem o 5, significa que o fundo de escala é 5. Né? Se o fundo de escala é 5, eu tenho divisões aqui, ó, que cada tracinho desse, o primeiro vai valer o 0, o segundo vai valer o 1, o terceiro o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, eu posso ter, isso aqui a gente está falando divisões que pode ser tanto horizontal quanto vertical. O que muda é o sinal que eu estou analisando, né? Vertical significa que aqui seria 5 volts. 1 volt, 2 volts, 0,2 volts. Horizontal significa que eu tenho tempo. 5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 0,2 segundos, né? No horizontal. Então, a gente precisa saber quanto que vale cada divisão, ou o tempo, ou a tensão, e saber fazer essa divisão aqui por 5, né? Para saber quanto vale cada divisãozinha dessa. Que nem se eu estou na escala de 0,2, vamos supor que é 0,2 segundos por divisão, aí cada tracinho desse vai ter essa seguinte indicação. Ó, o primeiro vai ser 0, o segundo é esse 0,04, o terceiro 0,08, depois 0,12, 0,16 e até chegar no 0,2. E assim por diante. Tensão alternada. Aqui, ó, nós temos um sinal alternado, temos uma chave, ó, que está dizendo quanto que eu tenho em cada divisão na vertical, 0,1 volt. Se eu quiser a tensão de pico a pico, eu tenho que contar quantas divisões eu tenho de pico a pico. Que nem, ó, 1, 2, 3, 4 divisões. 4 divisões vezes 0,1 volt por divisão, então eu tenho 0,4 volts pico a pico. Aqui nós temos 0,5 volts por divisão. Então eu posso também calcular a tensão pico a pico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Vezes 0,5 volts por divisão,
dá 3 volts pico a pico, aqui. Então, aqui a gente está analisando tensão pico a pico, mas poderia ser a tensão de pico. Seria 1,5 volt, né? Que é meio volt cada divisãozinha dessa. Se eu tenho um sinal contínuo agora, ó, eu tenho essa reta. Ah, eu posso usar o osciloscópio para medir tensão contínua? Pode. Uhum. Então, aqui nós temos, ele está na escala de 5 volts por divisão. A referência está aqui embaixo. Ó. Como a gente sabe que a referência está aqui? A gente tem que acionar a tecla GND para ele desacoplar o sinal do canal 1 e vai aparecer uma reta aqui embaixo. Depois eu coloco de novo o acoplamento DC, né? Eu ligo depois o acoplamento DC no botão. Aí o traço que estava aqui na referência, ele subiu nesse exemplo. Poderia ter descido, né? Se fosse tensão negativa. Cada divisão, 5 volts, então 5, 10, 15. Então temos 15 volts aqui VCC. Agora, olhando o botão que trabalha com o horizontal. Aqui, ele está na escala 0,2 milissegundos. Tá? 0,2 milissegundos. Significa que cada divisão na horizontal vale 0,2 mili. Como é que eu acho o período de um sinal? Então, eu tenho que pegar essa minha forma de onda, adequar ela para a gente ter uma leitura precisa aqui na tela, né? Tipo, começar sempre num ponto zero. Como é que a gente anda com essa onda na horizontal? No botão de posição. O botão de posição vai fazer essa onda andar. E aí a gente conta quantas divisões nós temos no período. Nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Vezes 0,2 milissegundos, o período dá 1,6 milissegundos. Fazendo o inverso, acha a frequência, né? O inverso de 1,6 mili, 625 milissegundos. Agora, nós temos a chave em 50 microsegundos, ó, microsegundos, por divisão. O período agora tem 1, 2, 3, 4 divisões, vezes 50 microsegundos. Então, nós teremos 0,2 milissegundos de período. Isso aí dá uma frequência de 5 kHz, fazendo o inverso, né? 1 dividido por 0,2 milissegundos. Defasagem entre dois sinais. Então, a gente pode ter... Agora, a gente teria que ter 2 canais ligados, né? Canal 1, canal 2. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Aqui está chamando de A e B, né? O A é o vermelho, o B é o azul. Então, a gente vai pegar, ó, o início do vermelho, o início do azul. Então, nós estamos tendo duas divisões, né? 2 divisões. O período completo desses sinais, ó, dá um total de 10 divisões. Por isso que ele está dizendo aqui que 10 divisões dá 360 graus. Cada divisão é 36 graus. Como nós temos 2 divisões, então eu tenho uma defasagem de 72 graus. Né? Então, o sinal B está deslocado de 2 divisões. Ele está 72 graus atrasado em relação ao A, que o A começou primeiro, o B veio depois. Por isso que o B está atrasado. Ou o A está adiantado de 72 graus. Aqui nós temos uns exercícios para depois vocês treinarem. Ó, esse sinal aqui, ele quer atenção VPP. Só dá para vocês olharem já treinar aí, né? Essa parte aí. Exercício 2 também, o VPP. Exercício 3, ele quer o período e a frequência. Exercício 4, vocês vão montar no Proteus o nosso oscilador de relaxação. Acho que muitos
estão curiosos de saber como que é o sinal que vai aparecer aqui, ó, nessa saída aqui. E com esses valores aqui, ó, de componentes, que nem o R110K, aqui o potenciômetro de 100K, aí vocês vão dar as seguintes respostas: frequência mínima, frequência máxima, VPP mínimo e VPP máximo. Prática com o osciloscópio do laboratório. Então, só vou falar, mas esse a gente vai trabalhar com esse osciloscópio na próxima aula, tá? Fisicamente. Então, nós temos aqui, ó, essa é a cara do nosso osciloscópio, ó, esse DSO 1052B. Né? Então, nós temos, ó, os botões que cuidam dos canais verticais, ó. Né? Aqui é onde a gente regula quantos volts por divisão nós teremos. Aqui nós temos operações matemáticas entre esses dois sinais. Então, são várias operações matemáticas. Aqui, na parte de cima, nós temos o controle horizontal do meu sinal. Aqui que a gente vai determinar a base de tempo que a gente vai usar. Quanto vale cada divisão para a gente, do quadriculado dele, né? Da horizontal, quanto vale cada divisão. Aí dá para achar o período, achou o período, acha a frequência. Do vertical, vocês vão achar quanto vale cada divisão na vertical. Aí acham a tensão. Temos aqui um lado que tem menus de controle, e esses menus vão ajudar vocês a coletar dados de frequência, de tensão, pico a pico, tensão de pico, tensão máxima, tensão mínima, período, frequência também, né? E várias outras indicações que vocês podem colocar aqui embaixo para ir mostrando para vocês. Ou seja, toda essa teoria que vocês aprenderam de ler esse sinal na tela, esse osciloscópio ele já te dá o valor aqui. Mas é importante que vocês saibam também comparar o valor que ele está dando, né, com o sinal real que você está vendo aqui. Temos as entradas, né, são conectores BNC, né, canal 1, canal 2. Essa terceira entrada é para entrar um sinalzinho externo de sincronismo, ó. EXT trigger está aqui. Então, o principal, horizontal e vertical. Esses são os botões principais para vocês saberem ler aqui os sinais na tela. Ele tem também uma entrada USB, dá para vocês coletar essas imagens aqui também. Né? Dá para coletar a imagem. Ele tem um gerador aqui de sinal para a gente usar como teste. Eu pego o cabo do osciloscópio, conecto na ponta, 1 ou 2, e pego o sinal do gerador interno dele, vejo se esse sinal está aparecendo aqui na tela. Então, ele mesmo gera um sinal que eu estou lendo esse sinal. Eu já estou testando o cabo e já estou testando também se ele está necessitando de algum ajuste, né? Porque esse sinal aqui, ele vai ter uma tensão e uma frequência padrão, que vocês vão descobrir lá esses parâmetros aí elétricos aí desse sinal. Então, é esse sinal que a gente tem lá, ó, né? Aqui a parte de cima, ele está me dando quanto tempo tem cada divisão. Né? Que nem aqui, ó, nós temos cada divisão 500 microsegundos. Achando o período, somando-se as divisões do período, que nem aqui nós teremos 500 micro mais 500 micro, né? Faz o inverso, vai achar a frequência. Aqui embaixo é quantos volts cada divisão tem. Né? Os pontinhos das divisões estão fraquinhos aqui nessa tela, né? É que essa telinha aqui é do manual dele, então ficou meio fraco aqui, mas isso aqui no osciloscópio vocês vão ver com mais clareza, até.
Mas cada divisão aqui, ó, 500 milivolts. Aqui tem 1, 2, 3 e mais 1, 2, 3, né? Vai dar 500 mili, mais 500 mili, mais 500 mili. Aí a gente acha 1.500 milivolts, 1,5 volt para tensão negativa, 1,5 para positiva, ou 3, né? 3 volts, pico a pico. Quando a gente aperta lá o menu, ele tem esse botãozinho aqui, ó, menu, e tem os botões embaixo do botãozinho redondo de menu. Ele vai abrir um menu e para selecionar as informações dos menus é nos botões quadradinhos ao lado, né? Que nem esse de baixo é para mudar para a página 2. Esse aqui é para mudar o ganho de entrada aí, ó, vezes 10. Esse aqui de cima é o acoplamento, DC ou AC. O horizontal, ó, o horizontal há 2 teclas no painel frontal para iniciar e parar o sistema de aquisição do osciloscópio. Então, nós temos o Run Stop. O que o Run Stop faz? Ele para ou executa, né, a aquisição de sinal. Então, se eu der um Run, depois eu dou um Stop, ele congela a tela, né? E tem um modo single. O modo single ele faz uma varredura e para, e congela. O modo single a gente usa muito para pegar tráfego de dados, né? Então você tem lá uma comunicação de dados em um determinado momento e você quer pegar alguma informação, aí você usa o modo single aí. Ele faz uma varredura e para. Aqui os controles horizontais, que nós já falamos, e os verticais, né? Só que com um detalhe melhor aí de imagem. Acoplamento é importante, ó, aquele menuzinho que dá o acoplamento, ó, nós temos o DC, temos o AC e temos o GND. O GND é o que vai fazer eu ter um traço contínuo na tela, aí você regula a posição que você quer dele como referência. Geralmente é no meio da tela, a referência dele. Agora, o DC é quando você quer medir componentes DCs. E ACs também, né? Você pode pôr o DC. Ó, passam os componentes CC e CA. Agora, o AC, ele bloqueia o CC. Então, se vocês estão medindo um sinal alternado que tem um componente DC, ele bloqueia. Se você medir um sinal contínuo e tiver o acoplamento em AC, vai dar 0. O sinal contínuo não vai aparecer, porque essa entrada AC, quando o acoplamento do canal está em AC, o circuito físico que existe aqui do meu sinal passa por um capacitor. Capacitor em série com o meu sinal, quando o sinal é contínuo, ele bloqueia o sinal contínuo. O capacitor, ele deixa passar sinal alternado. Sinal contínuo, ele bloqueia. Então, se vocês tentarem medir sinal contínuo com o acoplamento AC, vai dar 0. Se vocês tentarem medir sinal alternado com o acoplamento AC, ele vai bloquear o sinal DC, o componente CC ou DC que tiver nesse sinal AC, porque o sinal AC ele pode estar deslocado com um nível positivo ou com um nível negativo. Se tiver no AC, ele vai bloquear esse nível positivo e nível negativo. Aí vocês não vão saber se tem ou não esse deslocamento. E aí, a primeira prática que vocês farão é exatamente isso aqui, ó, pegar lá o cabo de medição, né, que também é chamado de sonda, né, ligar no canal 1 e ligar no gerador interno dele. E aí vocês vão manipular aqui todo o controle do osciloscópio, analisar o sinal que você está lendo aqui e fazer umas medições, a tensão de pico, pico a pico, período e frequência desse sinal do gerador dele. Isso é na prática. Aqui nós temos o link com o manual. Quem quiser baixar o manual do osciloscópio, ó, tá aqui.
tá? Porque nós não usamos todas as funções dele, nós usamos uns 10% da capacidade de funções desse osciloscópio, viu? Acho que no máximo 10%, mas ele faz muita coisa. Mas tudo isso aí está nesse link aqui que vocês podem baixar esse manual, quem quiser, né, entrar nos detalhes, nos menus mais aprofundados aí desse nosso osciloscópio. E agora vamos ver esse simulador aqui, ó. Vamos dar uma brincada com esse simulador. Então, quando vocês entrarem nesse link aqui, ó, vou entrar no link aqui, ó. Ele carrega aí esse nosso osciloscópio. Observe que eu tenho aqui um gerador de sinais e aqui embaixo o nosso osciloscópio ligado no canal 1. Então vamos ver o seguinte, ó, o gerador, ele tem aqui, ó, 100K, 10K, 1K, 100, 10, 1. O que é isso aqui? É o fundo de escala. Se ele está selecionado 10, significa que o máximo de frequência que eu vou ter, ó, porque aqui é frequência, ó, seleção de frequência, é 10. E onde que eu multiplico esse 10? Aqui nesse botão, ó. Então, esse botão, ele está em 10 vezes 1, né? Aí aqui, ó, 1,2, aí vai aumentando um pouquinho. 2. Observe que o sinal aqui, ó, ele está ficando mais difícil da gente visualizar. Porque a frequência está aumentando e o período aqui está o mesmo, né? O período não. A divisão do tempo que eu tenho aqui. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e mexer no osciloscópio no time/div, que é o tempo por divisão, né? Então, aqui, ó, eu diminuí mais o tempo por divisão, eu tenho que ir para o lado de cá, eu quero aumentar, ó. Ó, aumentei mais. E aqui vou aumentar mais a frequência, ó. Chegou no máximo 10 aqui, ó. Mas eu quero frequências maiores. Vem aqui, ó, 1K. Olha lá, coloquei 1K. Olha só, agora eu não estou vendo mais minha forma de onda. Então, a gente tem que regular aqui. Então, vamos mexer aqui nas bases de tempo, ó. Olha lá. Então, agora eu estou com 0,1 milissegundos de tempo por divisão, né? E eu quero aumentar a amplitude do meu sinal, ó. Aqui eu consigo aumentar a amplitude, ó. Ó, estou aumentando a amplitude, ó. 5 aqui. Vamos pôr no 6. Ó, 6. Canal volt por divisão, tá 2, ó. Tá no 2. Então, eu tenho 2, 4, 6. Significa que a amplitude que tá aqui, ó, é a amplitude de pico, né, ó. Eu tô com 2 volts por divisão aqui, ó. E eu tenho 1, 2, 3. Já deu 6 aqui. 12. Então, 12 seria o VPP aqui desse sinal. Quero mudar a forma de onda. Ó, aqui, ó. Triangular, quadrada. Quero mudar a posição vertical. Olha lá. Olha lá. A onda sobe ou desce. Estou mudando a referência. Para colocar ela no zero, tem aqui uma chavinha que a gente desliga, ó, o sinal de entrada. Ó. Desliguei. Aí a gente regula aqui. Ó. Coloquei no zero, tá o GND. Vamos ligar de novo. Liguei. É possível também vocês ligarem o microfone, ó. O microfone do PC de vocês. Clicando aqui, vai ligar o microfone e o que vocês falarem, ele vai montando a forma de onda aqui, ó, né? Aí vamos fazer o seguinte, deixar ele mais sensível, vamos aumentar, diminuir aqui a relação de volt por divisão, né?
a parte de frequência também. Então ele ligou agora o microfone aqui, ó, nessa entrada. Também dá para ligar, deixa eu ver como é que é aqui voltei, ó, voltei para o output. Então clicou aqui, microfone. Clicou nele de novo, ele volta aqui para o output, tá? Então esse simulador é legal para vocês tentarem entender. Vamos aumentar a escala aqui, ó, para visualizar melhor o sinal. Esse simulador é interessante para vocês brincarem tanto com o osciloscópio nos botões básicos. Vocês viram que é bem básico esses botões, mas é importante que vocês entendam o que eles estão fazendo com o nosso sinal. E o gerador, né? Porque nós temos lá também os geradores, e eles têm basicamente esses botões, né? Olha aqui o botão DC Offset. Vamos colocar um offset DC no sinal. Olha o que está acontecendo com o sinal. Olha lá, ele deslocou 4 volts, né, para cima. Porque tem como eu deslocar, criar um sinal offset negativo. Ó, menos 4 volts. Aí, ó, ele deslocou agora para baixo. Isso aqui que é colocar um nível DC em um sinal alternado, né? É o que o gerador está fazendo. Ele está colocando um nível DC em um sinal alternado. É como se eu somasse um sinal contínuo no alternado. A forma de onda fica a mesma, porque é uma soma ponto a ponto, né? Mas eu tenho deslocamento dele. Então, esse sinal de offset, se vocês tiverem com o canal na entrada AC, que aqui não tem, esse simulador não tem, né? Essa opção. Se a gente tivesse como mudar o acoplamento para AC, ele não ia considerar esse deslocamento mais, porque o capacitor de entrada no acoplamento AC bloqueia esse sinal DC. Mas nesse osciloscópio nós não temos, tá? Nós não temos essa opção aqui.